gente, tudo bem? Eu simplesmente amo estar de volta e hoje eu venho falar sobre um assunto que eu já tinha prometido pra vocês e promessa é dívida, sobre sapatos. Eu particularmente, eu amo sapatos, eu estudo assim até, é um assunto que eu estudo bastante sobre a história dos sapatos, o desenvolvimento, porque como eu expliquei pra vocês, a moda ela está no processo da humanidade, das civilizações. É muito bacana você saber que de repente algo que você está usando ele teve uma utilidade, veio de uma necessidade em tempos remotos e tal. Hoje eu vim falar sobre 3 modelos de sapatos, uma breve história, assim, sobre o mocassim, que eu vou mostrar o modelo para vocês. O Oxford, que a gente conhece como Oxford, mas ele já teve outros nomes, tá? E sobre o Slipper, que é o mais novinho, assim, que foi uma febre há alguns anos atrás, ele entrou com tudo no cenário aí da moda e hoje é usado por homens, estilosos por mulheres e é um sapato bem confortável, tem até esse nome, eu vou explicar pra vocês, calma. Eu sou muito, assim, apressada pra falar, mas eu vou por partes e contar a história pra vocês. Então vamos começar pelo mocassim. O mocassim, gente, é esse estilo de sapato que eu vou mostrar pra vocês. O mocassim tem essa característica aqui, ó, de forma de U, tá? Esse aqui é um vernizadinho, eu amo esse sapato. Não tenho nem ele há muito tempo, eu comprei há pouco tempo. E ele é bacana porque ele combina com várias roupas, enfim. Tenho esse outro mocassim aqui também, ó, que eu uso bastante também, eu gosto bastante, porque ele combina com vários estilos. Tem esse aqui mais fechadinho, que eu também curto bastante. Ele já é mais masculino, assim, né, mas ele é feminino, tá, gente? Mas ele tem um ar, assim, mais masculino do que os outros dois que eu mostrei. Agora eu vou mostrar o Oxford pra vocês. Eu tenho esse em forma de botinha, porque ele é Oxford, por causa dessas amarrações, desses detalhezinhos. Esse aqui é de saltinho, agora tem quase uma botinha. Eu já tenho ele há um certo tempo e é um dos sapatos que eu mais gosto, assim, porque ele combina bastante, dá pra usar bastante no inverno. Tenho esse que até agora não usei, mas ele vai vir com tudo, é uma tendência, né? Os dourados e os prateados, os metalizados, enfim. Né? De repente você pode achar na cor azul, na cor rosa e tal, mas essa pegada metalizada vai vir com tudo, vai ser tendência. Esse aqui é outro Oxford, que esse eu comprei há pouco tempo, usei acho que uma vez, né? Porque, assim, eu já tive tanto Oxford no meu guarda-roupa que eu usei. Tem uns que eu até já joguei fora porque não dava nem pra dar, porque usei tanto que desgastou, descolou, enfim. E esse aqui, ó, que eu gosto também bastante. E ele é bem bonitinho, bem bacaninha, eu gosto bastante. Esse eu vejo Oxford, eu sei que dá pra usar com várias roupas, então é um tipo de sapato que eu invisto. Porque assim, galera, falta o slipper, né? Slipper eu tinha uns outros, mas eu acabei me desfazendo porque eu usei bastante e eu tenho esse que é o que sobreviveu ao meu uso, digamos assim. Então, galera, eu tô tentando sair um pouco de sapato de salto, eu tenho bastante sapato de salto, só que salto é bacana você usar e tal, mas assim, a mulherada, eu vejo a mulherada assim, ou é sapatilha ou é aquele salto enorme. E eu vejo até alguns saltos, se eu pudesse chegar na pessoa e falar, cara, não tá legal. Porque tem algumas mulheres que estão usando uns saltos assim muito alto, muito alto. E assim, às vezes a pessoa não consegue nem andar, fica com um andar meio estranho, meio torto. E assim, é até desconfortável. Tudo bem, é elegante você usar um salto? É elegante você usar um salto. A gente precisa de salto? Precisa, ainda mais a brasileira que ela tem uma estatura baixa para média. Não é igual a mulherada aí de fora que são altas, não. Então assim, a gente precisa até do salto para dar uma alongada, dar uma equilibrada e tal. Mas também tá tendo até um exagero. Eu tenho sapatos bem altos assim, mas eu não tenho nenhuma só tenho um meia pata. Eu não acho bonito, eu não acho que é legal e fica uma coisa até desproporcional. Eu vejo mulheres às vezes bem magrinhas, bem pequenininhas, usam aqueles saltos enormes, fica uma coisa desproporcional. Todo mundo tá vendo que você não tem aquela altura. Mas enfim, gosto é gosto, mas no meu gosto pessoal, eu uso salto, mas eu tô também tentando deixar de lado. Sapatilha é legal, mas eu prefiro optar por outros modelos de sapato. Por quê?
Porque a sapatilha de repente está num dia frio, aí você quer colocar uma meia um pouco mais pesada, aí você coloca, não vai ficar legal. Agora com Oxford fica, com de repente até um mocassinzinho. Então fica aí a dica pra você, mulherada. Sai tanto do salto, tanto da sapatilha, né? Porque são as duas opções que eu vejo. E comprar outros tipos de sapatos. Tem tantos tipos de sapato que nós tiramos do guarda-roupa masculino e trouxemos pro feminino. Esses sapatos que eu mostrei pra vocês são sapatos que eram antigamente usados só pelos homens, mas vieram pro nosso guarda-roupa e de uma forma tão feminina, de uma forma tão bacana. Então vamos lá. A história do mocassim. Gente, a história do mocassim é muito bacana porque o mocassim, ele veio dos índios norte-americanos. Eu acho que todo mundo já assistiu o Pica-Pau, que tem aqueles índios com aquelas roupas com franjas, né? Que até, coitado dos índios, o Pica-Pau atormenta a vida deles. E é mais ou menos aquilo. Por quê? Os nossos índios aqui, a gente até, você pode até falar, mas veio dos índios, porque os nossos índios aqui, eles têm um certo costume, eles andavam nus, tal, porque o nosso clima é totalmente diferente do clima norte-americano. Então, os índios norte-americanos, eles precisavam se vestir, eles eram caras que viviam de caça, mas não era de caça assim como os nossos índios de animais, o nosso também passa por animais ferozes, mas pensa na época urso, e tantos outros animais mais ferozes, era floresta, mas uma outra floresta, não uma floresta tropical, era um outro contexto, era uma outra nacionalidade. E eles acabavam fazendo ali a caça e o couro ali daqueles animais, a pele daqueles animais, eles confeccionavam as roupas e os sapatos. E o mocassim surgiu lá por volta de 1600, foi encontrado assim pelos desbravadores, colonizadores. Eu não sei realmente como chamar esses caras, porque eles até histórias contraditórias ali dos americanos, dizem que eles, até a festa de ação de graça, eles comemoraram ali o extermínio de alguns índios, eu não sei até quando isso é verdade, mas enfim, foram colonizados, né? Foram descobertos ali os índios e foram tomando ali a terra deles, enfim. Então, como eu contei pra vocês, a moda segue de que forma? O mocassim foi criado pelos índios, era na verdade no começo tipo uma botinha ali feita de pele de animal, de couro, cheia de franja, nessa forma de U, como eu mostrei pra vocês aqui, ó, a característica do mocassim, mas aí os caras que foram ali desbravando ali nas terras, eles viajam, eles vão adaptando, eles viram que era um sapato confortável, eles viram que era um sapato que esquentava, né, ali no clima, então veio dos índios americanos, tanto que mocassim veio de mocasse, que depois foi originando a nossa palavra, que é a língua dos índios ali, né, enfim. E é bacana você saber isso, que veio de um povo remoto, de um povo que, né, vivia ali a sua vida e foi se adaptando. A gente pode ver também que os índios criaram muitas estampas, aquelas estampas étnicas que hoje faz tanto sucesso, veio desses índios também. Não só dos índios, como tantas roupas que nós usamos hoje e tantos bordados, veio ali de uma cultura, de um povo que de repente já usava aquilo e alguém viu e acabou copiando. Nem tudo que é moda vem de estilista. O estilista ele tem uma base ali de povos, de pessoas, de culturas que ele se inspira e acaba virando febre depois. Já o Oxford, ele não tinha esse nome, ele foi criado ali na Escócia, na Irlanda, e ele era um sapato bem masculino, só os homens usavam, e ele tinha o nome de Balmoral ou de Derby, tem outros nomes, né? Quando ele chegou até a França, depois saiu da Irlanda, da Escócia, quando chegou na Europa, quando chegou ali na Inglaterra, tinha um outro nome, enfim. Mas assim, esse sapato, ele passou por umas transformações. Por que chegou ao nome Oxford? Porque o pessoal lá da universidade, os jovens da Universidade de Oxford, quando chegou, claro, gente, as coisas elas viajam, né? Então vão chegando as outras pessoas e vão tendo uma mudança. Quando chegou ali na Universidade de Oxford, virou febre entre os jovens. Então eles já não chamavam o nome ali que tinha na Irlanda, que tinha na Escócia. Ele já ficou popularizado como Oxford, como a gente conhece até hoje em dia. Você não conhece esse sapato aqui, ó, você não chama ele de Derby. Se você chegar numa loja e falar assim, eu quero um sapato Derby. Derby. Só se for um cara que conhece muito de sapato, aí ele vai falar, Derby. Mas na verdade a gente conhece como Oxford. E é o mais popular. E a história do Slipper é mais recente, assim, porque ele foi tirado do guarda-roupa feminino ali, daqueles sapatinhos de dormir, sabe?
aquele sapatinho bem fofinho. É mais em países frios que a pessoa acaba de acordar, ela precisa se aquecer, né, colocar ali o... Então você vê até que ele é fofinho. Tem uns até que de uma marca aí famosa, que é de bichinho, que é rostinho de gato, rostinho de cachorro, que é bem bonitinho. Então ele veio ali do guarda-roupa feminino dos sapatinhos de dormir, por isso que ele tem esse nome Sleeper. Sleeper em inglês quer dizer dormir, aí eles mudaram um pouquinho ali a conjugação do verbo ali. E vem do guarda-roupa feminino, a mulherada dormia, era confortável, e levou isso pra rua. E hoje nós temos em couro, temos em vinil, tantos outros materiais, vernizado, tanto mais altinho, mais baixinho. Então tem essa característica. Ele é muito confortável. Eu particularmente gosto muito de Sleeper, né? Aliás, esses 3 modelos de sapato que eu passei pra vocês, eu gosto bastante. Então, mais uma curiosidade aí, gente. O mocassim veio dos índios norte-americanos. O Oxford veio ali da Escócia, da Irlanda, era usado pelos homens, e aí acabou se popularizando, viajando toda a Europa, até chegar ali na Universidade de Oxford, e aí os jovens virou febre ali entre eles, e o Sleeper veio de uma roupa, de um ambiente ali de dormir, de descanso, de conforto, e acabou se popularizando aí indo para as ruas. Então, provei mais uma vez para vocês que moda não é futilidade. Que moda não é só o que você vê na TV, o que você pensa nos desfiles aí da São Paulo Fashion Week, a Semana de Moda de Paris, a Semana de Moda de Nova York, não. Muitas vezes vem da rua, vem do povão, gente, vem aí das tribos, né, que um dia eu vou falar um pouquinho sobre tribos com vocês, e muitas roupas que você usa veio de tribos. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Continua no nosso canal, se curtiu dá um like e se inscreve também, para saber curiosidades sobre o mundo da moda, sobre a história da moda. E é isso aí. Até mais. Tchau.